Lei 7502. Paramos no capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 130. É assegurado ao funcionário o direito de requerer, pedir reconsideração e recorrer, bem como o de representar. Parágrafo único. O requerimento, a representação e o pedido de reconsideração serão apresentados no órgão de lotação do servidor e decidido pela autoridade que tenha expedido o ato ou proferido a decisão, no prazo improrrogável de 30 dias. Artigo 131. Caberá recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração e, inciso 2, das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2. Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o autor do despacho, decisão ou ato houver sido o prefeito ou a comissão executiva da Câmara. Artigo 132. O prazo para a interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 133. A representação será dirigida ao chefe imediato do funcionário, ao qual cabe, se a solução não for de sua alçada, encaminhá-la a quem for de direito. Parágrafo único. Se não for dado andamento à representação dentro do prazo de 5 dias, poderá o funcionário dirigi-la direta e sucessivamente à autoridade superior. Artigo 134. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento na repartição ao funcionário ou seu representante legal. Artigo 135. O direito de petição prescreve a partir da data da publicação no órgão oficial do ato impugnado ou quando este for de natureza reservada da data em que dele tiver conhecimento o funcionário, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de que decorrem a demissão, cassação de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, e, inciso 2, em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. Os recursos ou pedidos de reconsideração, quando cabíveis e apresentados dentro do prazo de que trata o artigo 132, interrompem a prescrição, determinando a contagem de novos prazos a partir da data da publicação no Diário Oficial do município do despacho denegatório ou restritivo do pedido. Artigo 136. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 137. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo. O que for provido retroagirá nos efeitos à data do ato impugnado. Artigo 138. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Artigo 139. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo por motivo de força maior. Parágrafo único. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo, feriado, santificado ou considerado de frequência facultativa, ficam dilatados até o primeiro dia útil subsequente. Capítulo 9. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 140. O funcionário, mediante sua concordância, poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outros municípios, nas seguintes hipóteses. Alínea A. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. E, alínea B. Para exercício de cargo técnico ou em casos previstos em leis específicas. Artigo 141. Nenhum funcionário poderá ser posto à disposição ou de qualquer forma ter exercício em repartição diferente daquela em que estiver lotado, sem prévia autorização do prefeito
ou da comissão executiva, formalizada através de ato competente. Artigo 142. O afastamento para estudo ou missão oficial no exterior obedecerá ao disposto em legislação pertinente. Capítulo 10. Do regime disciplinar. Seção 1. Dos direitos e deveres. Artigo 143. São direitos do funcionário, além daqueles especificamente conferidos neste Estatuto: inciso 1. Ter condição adequada ao trabalho. Inciso 2. Receber da administração os equipamentos e vestuários exigidos pela natureza do serviço. Inciso 3. Participar de treinamento de prevenção de acidente de trabalho. Inciso 4. Ter acesso ao acervo bibliográfico de sua repartição. Inciso 5. Sugerir providências que visem o aperfeiçoamento do serviço. Inciso 6. Representar contra ato manifestamente ilegal ou abuso de poder de seus superiores. Inciso 7. Custeio do tratamento de saúde quando a licença for concedida nos termos do artigo 93, inciso 2. Artigo 144. São deveres do funcionário: inciso 1. Manter a assiduidade. Inciso 2. Ser pontual. Inciso 3. Usar de discrição. Inciso 4. Tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferências pessoais. Inciso 5. Desempenhar pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe competirem e os trabalhos de que for incumbido dentro de suas atribuições. Inciso 6. Ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Inciso 7. Observar as normas legais e regulamentares. Parágrafo 1. Considera-se substituto processual os sindicatos dos servidores públicos municipais em toda e qualquer demanda em que seja parte interessada o servidor e o poder público. Parágrafo 2. É assegurada a participação permanente e paritária do servidor nos colegiados dos órgãos do município de Belém que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Inciso 8. Respeitar e acatar seus superiores hierárquicos, obedecendo às suas ordens, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 9. Quando indicado pela administração, frequentar cursos legalmente instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização. Inciso 10. Providenciar para que esteja sempre em dia, no assentamento individual, a sua declaração de família. Inciso 11. Manter espírito de cooperação e solidariedade para com os companheiros de trabalho. Inciso 12. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Inciso 13. Apresentar-se ao serviço convenientemente trajado ou uniformizado, quando for o caso. Inciso 14. Submeter-se à inspeção de saúde periódica perante junta médica oficial do município, quando for determinada pela administração. Inciso 15. Usar os equipamentos e vestuários fornecidos pela administração de acordo com a natureza do trabalho. Inciso 16. Atender preferencialmente a linha A. Requisições destinadas à defesa da fazenda pública municipal. A linha B. Pedidos de certidões para fins de direito. A linha C. Pedidos de informação do Poder Legislativo. A linha D. Diligências solicitadas por comissão de inquérito. E a linha E. Deprecados judiciais. Parágrafo único. Será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou falta cometida por funcionário, seu subordinado deixará de tomar as providências necessárias à sua apuração. Seção 2. Das proibições. Artigo 145. Ao funcionário é proibido: inciso 1. Retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Inciso 2. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 3. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras e outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Inciso 5. Tratar de interesses particulares na repartição. Inciso 6. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, mover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Inciso 7. Recusar fé a documentos públicos.
Inciso 8. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso 9. Empregar material do serviço público em serviço particular. Inciso 10. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 11. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitória. Inciso 12. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Inciso 13. Proceder de forma decisória. Inciso 13. Proceder de forma desidiosa. Inciso 14. Participar da gerência ou administração de empresas que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionados com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Inciso 15. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias e juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto de intervenção própria. Inciso 16. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 17. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. Inciso 18. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais a parentes até o 2º grau. Inciso 19. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, principalmente quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Inciso 20. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividades estranhas às funções ou para lograr direto ou indiretamente qualquer proveito. E, inciso 21, praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Parágrafo único. Não está compreendida nas proibições deste artigo a participação do funcionário em sociedade em que o município seja acionista, bem assim na direção ou composição de cooperativas ou associações de classe. Artigo 146. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até o 2º grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder de 2 o número de auxiliares nestas condições. Das responsabilidades. Artigo 147. Pelo exercício irregular de as atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Parágrafo 1. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que, no caso couber, e o pagamento de qualquer indenização não o exime de pena disciplinar em que incorrer. Parágrafo 2. As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se sendo independentes entre si, bem como as instâncias civil, penal e administrativa. Artigo 148. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à fazenda pública por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade, inciso 1, pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, por não prestar contas ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos pelas leis, regulamentos, instruções e ordens de serviço. Inciso 2. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas cotas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. Inciso 3. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. E, inciso 4, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda pública. Artigo 149. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo da fazenda pública ou de terceiros. Parágrafo 1.
O ressarcimento de prejuízo causado à fazenda pública no que exceder os limites de caução e na falta de outros bens que respondam pela indenização será liquidado mediante desconto em prestações mensais não excedentes da 10ª parte da remuneração. Parágrafo 2. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública através de composição amigável ou ação regressiva. Parágrafo 3. Não sendo possível a composição amigável, a ação regressiva deverá ser iniciada no prazo de 90 dias da data em que transitar em julgado a condenação imposta. Parágrafo 4. A não observância do disposto no parágrafo anterior, por ação ou omissão do responsável pelo ajuizamento da ação, constitui falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 150. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo, se houver prejuízo para o erário, ser descontado da remuneração. Artigo 151. Nos casos de indenização à fazenda pública, resultante de ato doloso, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 152. Fora dos casos previstos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Artigo 153. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas à repartição o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 154. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticadas no desempenho de cargo ou função.